em uma Galiléia antiga, onde o mar da Tiberíades sussurrava segredos, aos pescadores e as colinas ecoavam profecias. Jesus de Nazaré iniciou sua missão transformadora. Ele não buscava reis ou eruditos, mas homens comuns, moldados pela vida cotidiana, para serem os pilares de um reino eterno. Sergipe, você gosta de histórias bíblicas? Já deixe seu like e inscreva-se aí no canal, pois vou trazer muito mais para você agora. Vamos continuar. Esses 12 apóstolos, escolhidos com sabedoria divina, representavam a diversidade humana, impulsivos e céticos, humildes e ambiciosos, unidos por um propósito maior de espalhar a boa nova. Suas origens humildes contrastavam com seus destinos heróicos, e seus símbolos eternizados na tradição cristã capturavam essências únicas. Vamos tecer sua origem como uma tapeçaria viva, revelando personalidades contrastantes e legados imortais. Tudo começou nas margens do lago, onde Simão, mais tarde chamado Pedro, lançava redes com vigor impetuoso. Originário de Betsaida, pescador rude e líder nato, Pedro era o rochedo sobre o qual a igreja seria erguida. Sua personalidade ardente o levava a declarações ousadas, como jurar lealdade eterna, apenas para negar Jesus 3 vezes ao som de um galo, símbolo que o representa, junto às chaves do céu, evocando autoridade e arrependimento. Seu propósito era guiar os fiéis com firmeza, mas sua impulsividade o tornava humano. No fim, crucificado de cabeça para baixo em Roma por Nero, Pedro pediu humildade em sua morte, invertendo a cruz, para não igualar-se ao mestre. Ao lado de Pedro estava seu irmão André, também pescador de Betsaida, o introdutor discreto que trouxe o irmão a Jesus. Humilde e missionário, André contrastava com a ousadia de Pedro. Sua personalidade era de um facilitador, sempre conectando pessoas à fé sem buscar holofotes, simbolizado pela cruz em X, que reflete sua crucificação na Grécia, e por vezes, por peixes entrelaçados. Seu propósito era evangelizar terras distantes, como a Ásia Menor. Ele morreu martirizado em Patras, pregando até o último suspiro, exemplificando lealdade quieta. Dos filhos do trovão, vinham Tiago e João, irmãos de Cafarnaum, pescadores com Zebedeu. Tiago, o maior, era ambicioso e zeloso, pedindo assentos de honra ao lado de Jesus, revelando uma personalidade competitiva. Seu símbolo, a concha de vieira, lagaceia peregrinações, e sua espada representa o martírio precoce, decapitado por Herodes Agripa em Jerusalém. O primeiro apóstolo a morrer pela fé. Seu propósito era inflamar o evangelho com paixão, contrastando com João, o mais jovem e intuitivo, autor do evangelho do amor. João, simbolizado pela águia, menos visão elevada, menos e um cálice de veneno que milagrosamente não o matou. Era contemplativo e teológico. Seu destino foi o exílio, em Patmos, onde escreveu o Apocalipse, morrendo de velhice, em Éfeso, o único sem martírio sangrento. Filipe de Betsaida era prático e questionador, um intermediário que testava a fé com lógica, como ao calcular o custo para alimentar multidões. Sua personalidade analítica o diferenciava dos emocionais, simbolizado por uma cruz latina e pães, aludindo ao milagre da multiplicação. Seu propósito era converter gregos e asiáticos. Martirizado em Herápolis, crucificado de cabeça para baixo, após curas milagrosas, ele exemplificava a racionalidade na missão. Bartolomeu, ou Natanael de Caná, era honesto e sem dissimulação, declarando abertamente sua descrença inicial em um Messias de Nazaré. Sua personalidade sincera o tornava um juiz imparcial, simbolizado por uma faca e pele esfolada, refletindo seu martírio na Armênia, onde foi esfolado vivo por rejeitar ídolos. Seu propósito era testemunhar a autenticidade, contrastando com Tomé, o cético de origem desconhecida apelidado Dídimo. Tomé duvidava até ver, representando o buscador racional. Sua lança e régua simbolizam dúvida superada e a evangelização na Índia, onde morreu perfurado por lanças, fundando igrejas antigas. Mateus, o Levi de Cafarnaum, era o cobrador de impostos reformado, cuja personalidade meticulosa o levou a registrar o evangelho genealógico, simbolizado por um anjo e bolsa de dinheiro,
invertendo sua ganância passada. Seu propósito era redimir os marginalizados. Martirizado na Etiópia com uma alabarda, ele contrastava com Tiago, filho de Alfeu, o menor, de origem obscura, fiel e discreto. Tiago, simbolizado por uma serra, foi apedrejado e cerrado em Jerusalém ou Pérsia, seu propósito sendo a perseverança quieta. Judas Tadeu, ou Tadeu de família judaica, era leal e questionador, perguntando sobre a revelação divina. Sua personalidade compassiva o diferenciava. Simbolizado por um machado ou clube, morreu martirizado na Pérsia com Simão, o cananeu, ou Zelote. Simão, ex-revolucionário de Caná, era patriota e zeloso, contrastando com traidores. Sua serra simboliza o martírio cerrado, na Pérsia. Seu propósito era canalizar zelo por justiça divina. Por fim, Judas Iscariote de Queriote, o traidor ganancioso, cuja personalidade ambiciosa o levou à traição por 30 moedas, simbolizadas por sua bolsa. Seu propósito invertido culminou em suicídio por enforcamento, substituído por Machas, o fiel sorteado, que morreu de velhice ou martírio, simbolizando lotes. Esses 12, com personalidades díspares, do impulsivo ao cético, do ambicioso ao humilde, forjaram a igreja primitiva. Suas origens humildes na Galileia e Judéia os uniam em diversidade. Enquanto destinos martirizados espalhavam sementes de fé pelo mundo, em 2025, seus legados inspiram, provando que propósitos divinos transcendem fraquezas humanas, tecendo uma narrativa eterna de redenção e missão. Não Sergipe, esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal, pois vou trazer muito mais histórias maravilhosas como esta para você.